Estadão. Continuamos a nossa série Entrevistas Estadão com os principais candidatos à presidência da República. Hoje, aqui no auditório da sede do Grupo Estado, o nosso convidado é o candidato do PSDB, Aécio Neves, 54 anos, casado, pai de 3 filhos, uma menina e um casal de gêmeos nascidos recentemente. Estão aqui participando convidados e pessoas que se inscreveram pelo site estadão.com.br para acompanhar essa entrevista ao longo de 1 hora. Vão participar desta entrevista os jornalistas do Grupo Estado, Irani Tereza, da Agência Estado em Brasília, Conrado Corsaletti, editor de política do Jornal Estado de São Paulo, e Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília do Jornal Estado de São Paulo. Você também participa, envia suas perguntas pelas redes sociais, mande a pergunta do Twitter usando a hashtag Entrevistas Estadão. Candidato, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao auditório do Grupo Estado. Vou começar já com uma pergunta para a gente não perder tempo e falar bastante dos assuntos que são importantes para os eleitores formarem sua opinião. Gente, ontem teve pesquisa Ibope divulgada, Marina Silva se consolidando na 2ª posição, o senhor está ali em 3º colocado na disputa, a presidente Dilma Rousseff ainda lidera, e ainda a gente percebe já ao longo de uma série de pesquisas um sentimento de mudança bastante forte entre o eleitorado. Marina Silva está sendo mais competente como símbolo dessa mudança que o povo brasileiro está pedindo, a maioria está pedindo? Yuri, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Grupo Estado por mais essa oportunidade de debatermos o Brasil e de forma clara, objetiva, no momento em que se aproxima a decisão. Os brasileiros, dentro de exatos 40 dias, vão estar decidindo o seu futuro, o que querem para o seu país, o que querem para os seus filhos. Então, estou muito honrado com o convite do Grupo Estado, cumprimento os jornalistas que participarão dessa nossa conversa, né, desse nosso debate. Quero saudar os companheiros que nos acompanham na figura desse extraordinário companheiro de jornada, candidato à vice-presidência da República, senador Aloysio Nunes, assim como o senador José Aníbal, deputado Trípoli, deputado Duarte Nogueira, presidente do meu partido. Eu os cumprimento a todos e digo a você, Yuri, e aos que nos acompanham, aos internautas, aqueles que acompanham a TV Estado, que nós construímos ao longo desses últimos anos um projeto para o Brasil, um projeto amplo, discutido em profundidade com brasileiros de todas as regiões, de todas as formações, porque, em primeiro lugar, nós partimos de uma constatação, que é a constatação da grande maioria dos brasileiros hoje. O atual modelo que está aí fracassou. Fracassou na condução da economia, nos deixará como legado inflação alta, crescimento baixo, uma perda crescente da credibilidade do país. Fracassou na gestão do Estado. O Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas por toda parte, com sobrepreços. Os mesmos gargalos que nós tínhamos ao aumento da competitividade do Brasil há 10 anos atrás continuam hoje pela ineficiência e incapacidade de gestão de um governo que demonizou as privatizações, as parcerias com o setor privado durante a maior parte do seu mandato. Isso impediu que esses investimentos fossem realizados e fracassou também naquela que era a sua grande bandeira, a transformação social do país. A saúde piora, com boa parte de responsabilidade do governo federal, que vem diminuindo a sua participação no financiamento ano a ano. A insegurança pública e o aumento da criminalidade hoje já não escolhe mais regiões, né? Não são só os grandes centros ou a periferia das grandes cidades que vê o crime aumentar. O crime chega nas médias e pequenas cidades de todas as regiões brasileiras e no Nordeste de forma ainda mais violenta nos últimos anos, com a disseminação dessa epidemia do crack, que vem também disseminando famílias Brasil afora, com a omissão, que eu tenho dito, criminosa do governo federal, que participa com apenas 13% do conjunto dos investimentos em segurança pública no Brasil. Na educação, pontuamos nos últimos lugares dos rankings internacionais de maior credibilidade. Portanto, o atual governo fracassou. E é essa a razão desse sentimento mudancista que hoje ultrapassa 70% da população. Em relação objetivamente ao quadro eleitoral, nós temos que avaliá-lo com absoluta serenidade. Todos nós sofremos o impacto do falecimento, no trágico acidente do candidato Eduardo Campos. A candidata Marina assume o seu lugar, terá oportunidade ainda de mostrar ao Brasil as suas ideias, né, para que rumo pretende levar o país, ainda não teve oportunidade de fazê-lo. Eu acredito que a partir daí, no momento em que o debate das ideias, e aqui será um fórum importante para esse debate, for ficando mais claro, aí sim o eleitor terá condições de fazer a sua opção definitiva.
o que eu posso reafirmar é que nós apresentaremos, como temos apresentado, um projeto para o Brasil, né, que inicia-se por uma política fiscal transparente, com previsibilidade, na busca do resgate da credibilidade perdida do Brasil, para que nós saiamos dessa situação extremamente incômoda de sermos o lanterna no crescimento na nossa região. Portanto, nós somos oposição a esse modelo que está aí. Não oposição circunstancial ou conjuntural, construída agora. E é preciso que a outra candidata e outras candidaturas... Essa oposição circunstancial, é isso que o senhor está querendo dizer? O PSDB e a sua candidatura são a oposição de fato ao governo do PT e Marina é uma questão circunstancial? Olha, nós somos uma oposição absolutamente coerente a esse modelo que está aí há muito tempo, até porque esse modelo que está aí, ou esse segmento de pensamento que hoje está no governo, nos fez oposição durante todo o nosso período de governo, porque não acreditava, por exemplo, que o Plano Real seria o plano da estabilidade econômica, não acreditava que a lei de responsabilidade fiscal significaria um novo patamar na administração pública brasileira, foram contra as privatizações de setores absolutamente necessários ao incremento da economia brasileira e que nas mãos do Estado não estavam sendo bem geridos, como telecomunicações, siderurgia, a própria Embraer. O que eu quero dizer é que nós não mudamos de lado. Nós temos um projeto para o Brasil, que nós executamos em boa parte, quando éramos governo, e agora queremos resgatar. Senador, boa tarde. O senhor disse que esse é um governo que fracassou. Eu li o programa do senhor, que o senhor acabou de lançar, o programa para o Nordeste, o Nordeste Forte, e os verbos usados ali, muitos deles, quer dizer, a maioria é concluir, aprimorar, expandir, ampliar, fortalecer programas do governo. Quer dizer, qual é a real mudança? Olha, a administração pública, Conrado, é exatamente isso, aprimorar aquilo que funciona, melhorar, adaptar a sua realidade. O que é o Bolsa Família hoje? Você certamente sabe, o Bolsa Família originou-se no Bolsa Escola, no Bolsa Alimentação, no Vale Gás, que foram unificados e aprimorados, eu reconheço esse aprimoramento, né? O que existe hoje, por parte do Partido dos Trabalhadores, quase que uma tentação permanente de se apropriar de todos os programas como se dele fosse, como se não houvesse origem nenhum deles. Eu não acho que tudo começou no nosso governo, mas também não posso concordar que o Brasil tenha sido descoberto em 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República. Quando eu falo em concluir, é porque as obras estão inacabadas. Seria uma irresponsabilidade alguém apresentar um projeto responsável, como nós apresentamos para o Nordeste, que não falasse em concluir, por exemplo, a transposição do São Francisco, cujo prazo para término era 2010, orçado inicialmente em 3,5 bilhões, já se gastou 7, não vai se gastar menos que 8,5 bilhões para ficar pronta. Seria uma irresponsabilidade se eu não dissesse que a Transnordestina, que é um ramal fundamental no escoamento da produção daquilo que se produz no Nordeste, também não fosse concluída. E será concluída também, infelizmente, com o orçamento já dobrado. Também no Nordeste, Conrado, o governo do PT veio fracassando, porque a expectativa do Nordeste, o que era? É que as suas vocações próprias, e são muitas, pudessem ser estimuladas por um governo que concluísse as obras de infraestrutura e tivesse políticas de investimento diferenciadas, permanentes naquela região. A grande verdade é que o programa do atual governo para o Nordeste resumiu-se no Bolsa Família. Nós não queremos a convivência com a pobreza. Ela pode fazer bem ao PT. Para nós, não. Nós queremos a superação da pobreza. E você, certamente, quando leu meu programa, deve ter conhecido as propostas da família brasileira, que é um salto em relação ao Bolsa Família. Vamos manter as políticas de transferência de renda, mas não vamos aceitar passivamente que apenas que a pobreza seja vista apenas na vertente da privação da renda. Ela é uma vertente da pobreza, clara. Mas eu compreendo a pobreza também na vertente da privação de serviços, da privação de saneamento básico, de saúde e também na privação de oportunidades. O Família Brasileira faz exatamente isso. Dentro do próprio cadastro único do Bolsa Família, nós estaremos classificando as famílias em 5 níveis de carências, para que, além do cartão, nós possamos estar vendo as casas que, por exemplo, não têm sequer um banheiro, e são milhões. Na verdade, é um dado que fica aqui também para pesquisas futuras. O cadastro do Bolsa Família é uma caixa preta, que nós já tentamos entrar nele e conhecer a realidade, ou as várias realidades que ali estão, e ninguém consegue. Nós queremos dar transparência a isso. Você tem no seio dessas famílias que recebem o Bolsa Família um conjunto de outras carências que podem ser enfrentadas e ajudadas pelo Estado. Você tem, por exemplo, pessoas adultas sem qualquer tipo de qualificação. Vamos intervir, vamos ter uma ação proativa, vamos garantir uma qualificação para essas pessoas, quem sabe até dando um plus a mais do Bolsa Família.
Vamos estimular as crianças que estão saindo da escola ou que não estão tendo um bom rendimento na escola, que melhore o seu rendimento com algum incentivo. Existem dentro dessas famílias, por exemplo, adolescentes, jovens adolescentes grávidas sem qualquer cuidado com o pré-natal, sem qualquer acesso a um pré-natal adequado. Vamos dar a elas. Existem jovens que estão submetidos hoje a regimes especiais por terem cometido algum tipo de delito, sem qualquer acompanhamento de assistência social. O que eu quero dizer é o seguinte: o Bolsa Família é muito importante, será mantido no nosso governo, mas ele é ainda muito pouco em relação àquilo que nós queremos fazer para aqueles que mais precisam do Estado. Onde o senhor pretende tirar o dinheiro para fazer todas essas séries de promessas que o senhor vem fazendo nos últimos dias? O senhor prometeu aumentar benefícios do Bolsa Família, como bônus para a Bolsa Família, fazendo bônus de desempenho, inclusive, para o Bolsa Família, dar um plus para aposentados e, ao mesmo tempo, promete um rigor fiscal muito grande. O fato é que a conta não fecha, porque você ter superávit primário, gasto social, sem aumentar imposto, só com um crescimento muito vigoroso. E esse crescimento não está aí. E nem está por vir. Ou seja, como fazer? Concordo em parte, não está aí. O porvir, vamos aguardar que o tempo demonstre que você está errado. O que nós estamos fazendo, Conrado, as propostas que nós estamos apresentando são propostas absolutamente realizáveis. O Bolsa Família hoje custa 0,5% do PIB, custa 25 bilhões de reais. O Bolsa Família, para todas as famílias beneficiadas, custa 25 bilhões de reais. Nós imaginamos que com esses bônus todos de incentivos que nós vamos dar, podemos chegar a 30 bilhões de reais. Apenas para suportar o setor elétrico, as distribuidoras, a partir de uma intervenção absolutamente ruinosa que a atual presidente fez no setor, elas foram mais de 30 bilhões de reais, 19 bilhões a fundo perdido, de recursos do Tesouro. Os gastos correntes do atual governo vêm crescendo numa velocidade estratosférica, muito além do que vem crescendo o PIB. Essa conta é que não fecha. E se alguém tem hoje, entre as candidaturas colocadas, autoridade para falar em responsabilidade fiscal, sou eu. Pela minha experiência de governo, pelo que nós fizemos em Minas Gerais. É gastar bem, Conrado. Nós estamos nos acostumando no Brasil à mediocridade. As pessoas estão achando que é natural uma obra, como eu acabei de citar agora, ser planejada, proposta, projetada, licitada por um determinado valor, e no meio do caminho esse valor dobra, triplica. Isso não é racional. Esse é o governo do desperdício, da ausência de prioridades claras. As propostas que nós estamos apresentando são absolutamente factíveis. E eu vou reiterar aquilo que disse ao final. Nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer, porque nós vamos resgatar o combustível, o insumo fundamental para o crescimento, que é a credibilidade da nossa economia, com regras claras, com resgate das agências reguladoras, com uma política fiscal transparente, não com essa maquiagem fiscal que também se transformou numa grande marca do atual governo. Senador, boa tarde. Boa tarde. O senhor ontem, no debate, só anunciou, no final do debate, que Armínio Fraga vai ser seu ministro da Fazenda. Eu queria saber por que o senhor resolveu anunciar, nesse momento, Armínio Fraga como ministro da Fazenda, se o senhor quis dar algum sinal. E eu queria saber se o senhor, com isso, está sinalizando uma concordância com a posição que o Armínio Fraga falou numa entrevista ao Estadão sobre o salário mínimo. Eu vou ler para o senhor. Ele disse, numa entrevista, que o salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos, e que não apenas o salário mínimo, mas o salário em geral, e precisa guardar alguma proporção com a produtividade sob pena, que em algum momento vai engessar o mercado de trabalho. O senhor concorda com isso? Na verdade, nós temos que voltar um pouco no tempo e nos lembrarmos que o primeiro aumento real do salário mínimo expressivo que houve foi exatamente no governo do presidente Fernando Henrique. No período do governo do presidente Fernando Henrique, nós tivemos um aumento em torno de 40% real do salário mínimo. No governo do presidente Lula, aumentou-se um pouco essa variação real, e o pior desempenho do salário mínimo, do ponto de vista de aumento real, foi exatamente no governo da presidente Dilma, apenas para ficar aqui esse registro. Eu fiz isso, Marcelo, eu sinalizei de forma clara quem irá conduzir a área econômica do nosso governo, porque é hora das propostas, das pessoas dizerem com muito mais clareza do que vem dizendo até agora, o que pretendem apresentar ao Brasil, a que caminho pretendem levar o Brasil. O atual governo não consegue dizer. Ontem, inclusive, a presidente foi perguntada qual a política econômica do seu governo. Continua esse intervencionismo que está aí? As agências reguladoras vão continuar sendo moeda de troca para apoios partidários? Qual a sinalização futura que se dará aos mercados? A contabilidade criativa vai continuar sendo o principal instrumento para o alcance do nosso superávit primário? Então, o governo não consegue dizer para que caminho pretende levar o Brasil. E a candidata Marina vai ter agora a oportunidade de dizer isso. Não disse ainda,
ouvi recentemente o Gianetti, que é um economista muito respeitável, e eu pessoalmente gosto dele, dizendo que a Marina, ou ele próprio, gostaria de governar com o apoio do Lula e do Fernando Henrique. Bonita a expressão, mas em que direção? Na do Lula ou na do Fernando Henrique? Né? Na estabilidade ou na do mensalão? Na da responsabilidade fiscal, das privatizações, ou na do aparelhamento absurdo da máquina pública? No respeito às regras ou no intervencionismo? Então, eu acho que essa dicotomia, essas contradições vão ter que ficar claras. Eu quis, só para concluir com o Marcelo, eu quis, com o anúncio do Armínio, sinalizar de forma muito clara: nós temos um projeto para o país, no qual nós acreditamos, um projeto que não tem remendos, um projeto amplamente debatido, e é esse projeto que vai recuperar a capacidade do Brasil crescer, e é o crescimento que vai nos trazer de volta os empregos que foram embora, vai nos permitir os novos investimentos na área social que nós queremos fazer, além de aprimorarmos esses que vêm sendo feitos. Já que a gente está falando de economia, passar a palavra para a Irane Tereza, que é a especialista do assunto aqui entre os jornalistas. Aproveitando que o senhor sinalizou com o seu ministro da Fazenda, o Armínio Fraga, eu queria saber se também já definiu um nome para o Banco Central. E outra coisa, o Banco Central, o senhor pretende manter uma independência do Banco Central? O senhor chegou a falar em garantir essa independência em lei, depois acho que não. Qual é a sua proposta para a autonomia do Banco Central? Irani, eu agradeço a sua pergunta e ela me permite dizer que o anúncio que fiz, obviamente, condicionado à decisão dos brasileiros, né? Se vencemos as eleições, ela me permite aqui dividir com vocês algo que me entusiasma nessa caminhada, que é o conjunto de pessoas, Irani, altamente qualificadas, que têm participado conosco dessas discussões, da construção da saída para essa perversa e maldita herança que receberemos, né? Dessa confusão que se construiu na economia brasileira. Portanto, brincava com o Armínio outro dia sobre o Banco Central. São tantos os nomes qualificados que estão no nosso entorno, de uma geração nova de economistas que estão surgindo, nomes reconhecidos por vocês que estão participando também dessas discussões. Ontem eu vi uma candidata falar de time, né? Nós temos uma seleção brasileira, nós temos 2, 3 times para jogarem juntos, e nosso time não vai se restringir apenas a esse primeiro escalão. Nós temos um grupo grande de pessoas que já estão sentadas, mergulhadas no conjunto de ações de macro, de microeconomia que nós precisaremos tomar, porque o Brasil não é para amadores. O futuro que nos espera seja experiência e competência. E confirmo com você que no nosso governo, até pela história, pela formação daqueles que estarão na área econômica, o Banco Central será independente. A questão se isso vai ser através de uma lei que determine isso, no nosso caso é secundário, porque a independência formal existirá. O Banco Central será o grande protetor da nossa moeda e terá absoluta independência para agir. E nós vamos escalar uma seleção, não só na área econômica, na área social também, uma seleção nacional que vai orgulhar muitos brasileiros, e acho que em comparação com o que está aí nós vamos ver, enfim, a mediocridade do atual governo. Falando em seleção e escalação, ontem o senhor disse, numa das primeiras respostas do debate, que se sente lisonjeado de ser ligado ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Minha pergunta, quando ele vai aparecer no seu programa de TV? E eu queria um comentário do senhor sobre uma declaração dele que gostaria de Marina Silva num eventual governo do senhor. E disse que a recíproca era verdadeira. O senhor acha que é possível Marina Silva e Aécio Neves trabalharem num futuro governo, seja quem for o eleito? Olha, das coisas que mais tem trazido alegria, e acreditem nisso, nessa campanha, é a companhia do presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique é um homem público raro, homem que pensa o Brasil o tempo inteiro, homem que o mundo respeita. Para mim tem sido, saindo lá da minha São João del Rei, um privilégio ter essa convivência, receber dele 10, 15 e-mails por dia, telefonemas, sugestões, reuniões que ele provoca, né, provocações
que ele me faz sobre determinados temas. É um privilégio ter a companhia dele agora e ter a companhia e o aconselhamento dele no futuro. Então, ele vai estar aí, vai participar de atos da campanha, vai participar do programa quando o pessoal da área de comunicação achar adequado. Eu quero dizer a todos vocês aqui, o Fernando Henrique está ao meu lado, você terá um papel extremamente importante no meu governo, será meu grande conselheiro. Quem achar que isso faz mal a um governo, não vote em mim, mas quem achar que isso faz bem, vote em mim. E sobre esse aconselhamento, então, de que gostaria de Marina Silva no seu governo? Olha, eu, até por respeito a uma candidata que disputa as eleições, não vou convidá-la para estar no meu governo. Aquilo que o Fernando Henrique fez, na verdade, foi uma resposta a uma provocação que a candidata fez, ou até mesmo uma sinalização que a candidata fez. O que o Fernando Henrique quis dizer é que ele, como eu e tantos que estamos aqui, tantos brasileiros que estão nos ouvindo agora, acreditamos muito na nossa vitória. Então, nós temos 40 dias para mostrar ao Brasil que temos um projeto que não é bom para o PSDB ou para os nossos aliados apenas, é bom para o Brasil, fundamentalmente para o Brasil. E é isso que o presidente quis dizer. Agora, nós não vamos buscar emprestadas as referências de outros grupos políticos para conduzir o nosso projeto de governo. As referências principais para a construção do nosso projeto de governo estão no nosso campo político. Senador, o senhor está falando em amadorismo, o senhor falou ontem no debate em aventura. O senhor tem medo da Marina Silva? De forma alguma, eu tenho enorme respeito pela Marina Silva, o que eu tenho é uma grande confiança no nosso projeto. O nosso projeto é um projeto debatido no Brasil. Olha, eu vou até além, Conrado. Eu acho que a presença de Marina Silva para o debate político, assim como a do Eduardo, ela é muito importante. E a resposta que eu posso lhe dar mais clara é que quando o PT tentou no Congresso Nacional impedir, pela força da sua maioria, a criação do partido da Marina, eu, como presidente do PSDB, fui o líder do maior partido político a apoiar a Marina. Fomos, naquele instante, numa reunião no gabinete do senador Pedro Simon, com a presença de Eduardo, líderes de outros partidos menores, para impedir a manobra que inviabilizaria a criação da rede, que acabou não se constituindo por uma questão legal, porque não conseguiu as assinaturas. Mas, do ponto de vista político, nós impedimos uma manobra do PT, que mesmo tendo ela conseguido as assinaturas necessárias, ou que se viesse a conseguir, não teria os benefícios da lei atual. Isso não é uma atitude de quem teme a Marina. O que eu quero é algo novo no Brasil. O que eu quero é uma mudança consistente no Brasil. Respeito muito a Marina, mas acho que nós estamos muito mais preparados para os desafios que o Brasil vai viver. Senador, o senhor falou da companhia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu queria saber que outras companhias o senhor vai ter no seu governo, por exemplo, no Congresso. O seu partido hoje ele não tem maioria sozinho. O senhor provavelmente vai ter que fazer alianças para ter uma base para poder governar. É a mesma base que a presidente Dilma tem hoje, aquela base que já foi do PSDB em determinado momento com pequenas mudanças. O senhor vai apoiar, por exemplo, a reeleição do senador Renan Calheiros, do PMDB, para a presidência do Senado, ele vai disputar o cargo. É essa mesma base que o senhor chegou a falar, quando estava negociando com alguns aliados, para sugar mais um pouco dentro do governo? É essa mesma base que o senhor vai montar? Que tipo de base o senhor vai ter? Não, ao contrário, nós vamos montar uma nova estrutura de apoio político em torno de um projeto de país que nós estamos apresentando. Curiosamente, esses personagens aos quais você se refere são adversários meus nos seus estados, todos eles, sem exceção, disputo contra eles. Quero construir uma base política a partir da liderança que o presidente da República precisa ter, porque boas intenções todos os candidatos têm, mas a capacidade de transformar as boas intenções em reformas efetivas, em uma nova realidade na vida dos brasileiros, não são todos que têm. E eu acredito que o meu tempo de Congresso Nacional, como líder durante 4 anos do governo Fernando Henrique, depois como presidente da Câmara, me permitirão construir maiorias, que inclusive eu construí para temas que na época eram inimagináveis. A Aníbal está aqui, que eu sucedi na liderança do PSDB, se lembrará, quando eu disse que ia acabar com a imunidade parlamentar para crimes comuns, porque até a minha presidência na Câmara, para se processar um deputado que tivesse cometido um delito, precisava de autorização do Supremo, que não vinha nunca pelas chicanas permanentes que os advogados utilizavam. Consegui aprovar por mais de 400 votos. Quando eu disse que ia inibir a edição de medidas provisórias, obrigando a que elas fossem votadas, porque quando eu assumi a presidência da Câmara no ano de 2000,
A medida provisória, por exemplo, do Plano Real ainda estava numa gaveta, por uma razão simples. O tempo passou, talvez muitos nem se lembrem disso. As medidas provisórias não precisavam ser votadas. Elas simplesmente eram editadas, iam para uma gaveta e o governo federal, ainda mais do que hoje, legislava por medidas provisórias. Fizemos essa primeira transformação, uma outra precisava vir, e foi o projeto que eu relatei no Senado, que infelizmente a base do PT não deixou votar, que impede medidas provisórias de tratar de mais de um tema, né, de temas que não sejam correlatos, mas ali nós fizemos avanços extremamente importantes. A Comissão de Legislação Participativa, ontem no debate, falou-se ampliação de canais de participação popular. Eu criei o maior deles, a Comissão de Legislação Participativa, que criei para receber propostas de iniciativa popular, e coloquei como presidente uma grande amiga minha, porque eu tenho enorme respeito, acho até que é mútuo pelo que ela vem dizendo, que é exatamente a coordenadora da campanha da candidata Marina Silva, a deputada Erundina, foi a primeira presidente dessa comissão. Então, eu acredito que a liderança e a experiência também no Congresso Nacional será muito importante para constituir uma nova base, renovada em valores e, sobretudo, no compromisso com o projeto de governo. Por isso, Marcelo, é muito importante que as pessoas saibam em quem estão votando, no que estão votando. Não apenas na pessoa em que estão votando. Quem votar no Aécio sabe que está votando num projeto de recuperação da nossa capacidade de crescer, dos avanços sociais que deixaram de vir para o Brasil, de uma gestão com a participação do setor privado, aonde ele puder vir. O setor privado é bem-vindo, com regras claras, em todas as áreas onde ele puder atuar, como fiz em Minas Gerais, desde a área de saneamento, passando pela área prisional, chegando na área de saúde, enfim. É um modelo. Nós temos um projeto para o Brasil, que está aí à disposição dos brasileiros, e é ele que nós estamos debatendo. Só queria aproveitar rapidinho, Yuri, é que o senhor está falando da relação com o parlamento. Quando o senhor foi governador de Minas, o senhor governou muito com leis delegadas, ou seja, quase um salvo-conduto que a Assembleia dá para o governo. Quer dizer, quando o senhor for virar presidente, o senhor vai também governar com medidas provisórias, ou seja, a experiência mostra que a prática ali foi feita de uma maneira diferente do discurso que está sendo apresentado. A informação que você recebeu, ela é em parte correta. Eu não governei sempre por lei delegada. Eu governei com leis delegadas feitas nos primeiros 30 dias de governo, e não teve mais isso, apenas para que, próxima vez, a informação chegue de forma mais adequada. É um instrumento da Constituição Mineira que foi utilizado, sabe para quê? Não foi para criar nada, não foi para criar secretarias, cargos. Foi utilizada para enxugar o Estado, para extinguir secretarias, para extinguir empresas públicas, para acabar com 3.000 cargos comissionados, para fazer o Estado de Minas funcionar, para me dar condições de levar Minas até a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde pública da região sudeste e as parcerias com o setor privado que nós construímos. Ela foi utilizada em benefício do Estado, nos primeiros 30 dias de governo, em 8 anos. Depois não precisou ser mais. Vamos passar a palavra para a Irani, depois a gente começa uma primeira rodada de perguntas do público. Irani. Senador, o senhor falou de contabilidade criativa, o senhor falou em repasse até do Tesouro. Sendo eleito, o senhor pretende fazer alguma auditoria nessas contas? O senhor falou em projetos que estouraram o orçamento. O que o senhor pretende fazer com esse tipo de engenharia financeira? Irani, eu tenho absoluta convicção de que uma grande parte dessa perda, que ela não foi do dia para a noite, mas crescente da confiança e da credibilidade no Brasil, em relação aos próprios investidores, vem da pouca transparência dos dados oficiais. Por exemplo, do superávit primário que nós tivemos no ano passado, de 1,9% do PIB. Mais da metade disso não foi conquistada, como você sabe e acompanha, por receitas correntes, receitas que se repetiriam esse ano, por exemplo. Metade disso foi o Libra, somado com refis, além de um 0,3% de despesas que o governo adiou, tirou de 2013 e deixou para 2014. Então, é um superávit que não se sustenta com essas receitas. O que eu quero dizer é que nós teremos uma política fiscal absolutamente transparente. O orçamento é hoje uma grande peça de ficção. Ao longo desses últimos 3 anos de governo, nós deixamos de investir na saúde, porque ficarem restos a pagar, entra na contabilidade dos gastos, mas não são efetivamente gastos, mais de 30 bilhões de reais, educação, algo parecido com isso. Então, o que nós temos é que resgatar
a credibilidade do orçamento ou da execução orçamentária através da execução do próprio orçamento. Eu não tenho dúvida de que, não digo nem que a auditoria é a palavra, mas eu não tenho dúvida que a transparência, qualquer que seja a dificuldade do governo, tem que ser expressa na ação daqueles que estarão conduzindo a nossa área econômica. Por isso, a minha preocupação em sinalizar de forma muito clara quem serão essas pessoas. Candidato, adequar a meta de superávit? Olha, nós buscaremos superávit, é fundamental que ele haja, mas seria uma precipitação hoje eu dizer qual será esse superávit. O que eu posso garantir, Ani, que será um superávit crescente, com receitas recorrentes, com absoluta transparência. Mas é preciso que nós assumamos o governo, porque eu não sei quais são as bombas relógios que ainda estão aí armadas para explodirem lá na frente. Nós sabemos que o governo deixou algumas delas para o período pós-eleição e outras tantas para 2015. Para fazer algumas perguntas aqui do público e do Twitter também, candidato, eu vou juntar duas em uma. Tem o João Kim da Braskem, que está aqui presente no auditório, e também o Paulo Henrique Costa. Ambos, os dois, querem saber as propostas do senhor para o setor elétrico do Brasil. E aí eu vou aproveitar para perguntar em relação, principalmente, aos projetos de usinas hidrelétricas que estão em andamento. Tem Belo Monte, tem Giral, tem Santo Antônio. O senhor pretende manter esse modelo de buscar construir novas usinas hidrelétricas, ou o senhor pretende propor algum outro novo modelo de produção de energia elétrica? Em primeiro, o registro em relação à medida provisória 579, que, na verdade, já trouxe prejuízos ao Tesouro extraordinários. Eu me referi aqui a mais de 30 bilhões, 18 a 19 bilhões diretos, recursos que não voltam mais, os outros financiamentos, e o fundo do poço não chegou ainda. Pelo voluntarismo da própria presidente da República, que não ouviu o setor e não compreendeu que a capitalização, seja das nossas geradoras ou distribuidoras, era fundamental para aumentar a sua capacidade de investimentos. Nós estamos vendo, fala-se muito de Petrobras, né, que perdeu metade do seu valor, que está hoje muito mais nas páginas policiais do que nas econômicas, mas a Eletrobras também. A Eletrobras fez um PDV, um plano de demissão voluntária, tirou, enfim, servidores extremamente qualificados e estava outro dia buscando 6 bilhões de financiamento para poder honrar os seus investimentos. Eu me lembro, Yuri, eu estava no plenário da Comissão de Justiça quando o ministro Zimmermann, substituindo o ministro Lobão na época da discussão, o ministro Lobão estava internado aqui em São Paulo, e ele era ministro interino. Eu fiz a ele uma indagação que está lá nos anais do Senado Federal, quando ele defendia essa proposta, eu dizia que ela iria tirar a capacidade de investimento da Eletrobras, que para o ano de 2012 era, se não me engano, de 8,6 bilhões de reais de novos investimentos que ela precisaria fazer. Eu disse a ele o seguinte: ministro, o senhor assinaria um documento garantindo que não vai haver necessidade nem de aporte de tesouro e tampouco de financiamento de bancos públicos para que a Eletrobras cumpra essa sua meta de investimentos? Não há possibilidade de a Eletrobras precisar de qualquer ajuda para cumprir sua meta de investimento. Ela já não cumpre a sua meta de investimento, está precisando de ajuda para fechar, para equilibrar o seu orçamento. O Brasil tem hoje, na sua matriz energética, uma participação da matriz hídrica, né, das hidrelétricas, né, da energia vinda da água, em torno de 75% no seu conjunto. Esse é um privilégio que o Brasil tem, né? Muitos outros países do mundo gostariam de tê-lo. Mas nós sabemos que nós estamos no limite das nossas grandes usinas, das nossas grandes geradoras. E precisamos diversificar a nossa matriz. A nossa matriz eólica, existe um potencial de crescimento ainda grande no Brasil. Infelizmente, esse governo, que pouco planejou, ainda nos permite conviver com algo inusitado, que são parques eólicos prontos, alguns até se deteriorando, sem que as linhas de transmissão possam ligar-os à rede geral de transmissão. Isso é algo absolutamente impensável. O governo chega a falar agora em licitar primeiro as linhas de transmissão, para depois fazer os parques de geração. Essa é uma matriz que precisa ser replanejada e valorizada no Brasil, porque no Nordeste e Norte do país nós temos um potencial de energia dos ventos extraordinário. Biomassa. O desastre que ocorreu com o setor do etanol, mais uma vez pela incapacidade do governo federal de prever a sua política junto à Petrobras, de transformar a Petrobras em instrumento de política econômica para segurar a inflação e não de desenvolvimento econômico, fez com que nós perdêssemos também a possibilidade de termos a biomassa como uma importante matriz de geração de energia. A biomassa gerada no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo,
poderia equivaler à geração de uma Belo Monte. É mais uma matriz que precisa ser explorada. E o gás, que apesar de ser combustível fóssil, é menos poluente que os outros. Nós sabemos que os Estados Unidos aumentou muito a sua, até limpou, inclusive, muito a sua matriz de energia com os investimentos, né, em gás que fez, e o Brasil tem que encontrar forma, inclusive, de introduzir médias empresas na geração, na exploração do nosso gás, que existe em larga escala por todas as regiões do Brasil, inclusive lá na minha Minas Gerais, na beira do São Francisco. Senador, o senhor tem falado que vai mudar ministério, vai cortar ministérios. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor vai cortar quais ministérios exatamente? E o senhor sabe que tem hoje mais de 22 mil cargos comissionados. Essas mudanças vai ter também cortes de cargos? O senhor vai demitir esses servidores que estão comissionados hoje no governo da presidente Dilma? Marcelo, sua pergunta me dá a oportunidade de fazer um comentário que eu não tive ontem no debate. As regras são muito rígidas. E a pergunta não era nem comigo, então eu estava fora daquela discussão. Quando se falava de Estado máximo, Estado mínimo. Isso é discussão do século passado. O que o Brasil quer é o Estado eficiente, que entregue, não importa o seu tamanho, eficiente, que gaste menos com a sua estrutura para gastar mais com as pessoas. Foi o que eu fiz em Minas Gerais. E pretendo ser, eu acho que metade desse número de ministérios que está aí, alguma coisa em torno da metade, é algo razoável. E não significa... Eu citei um exemplo outro dia, Marcelo. Quando eu disse que a pesca estaria sendo administrada ou estimulada por aquilo que eu chamei de superministério da agricultura e pecuária, e agora da pesca, ao contrário disso parecer um desinteresse pelo potencial de crescimento da pesca, que é uma atividade também que no Brasil vem sido muito pouco enfim, explorada ou potencializada, ao contrário, vamos ter um ministro que vai ter uma interlocução com a área da fazenda, com a área do orçamento na definição das prioridades, com a área de investimentos de infraestrutura também, que são necessários para que o agronegócio ainda, enfim, seja mais competitivo. O que eu estou dizendo é que a estrutura do Ministério, alguns DASs, um carro lá em Brasília, preto, com chapa verde e amarela, né, que eles gostam muito de desfilar por Brasília, não resolve o problema da pesca. Veja quem é o ministro da Pesca. Gosto até muito dele, porque foi meu colega no Senado, bom rapaz, era suplente do senador Crivella. Eu acho que eu consigo botar mais rapidamente uma isca no anzol do que ele. Então, é isso que resolve o problema da pesca? Vamos fazer um ministério e aí está resolvido? Não, vamos tratar as coisas com seriedade. Vamos organizar o Estado para ele funcionar. O Brasil precisa de um choque, Marcelo, de infraestrutura. Vamos unir aquelas atividades. E quanto aos cargos comissionados? O senhor mencionou, em Minas, o senhor mencionou que cortou 3 mil cargos. Acabei com desses eles. 22 mil, dá para Eu cortar simplesmente quantos? acabei, tirei eles do mapa, até para que não viesse outro depois e nomeasse. Nós fizemos um cálculo. Eu tenho um companheiro de viagem na política, que é um sujeito extraordinário, quem conhece vai concordar comigo, chamado Antônio Augusto Anastasia. Foi meu vice-governador, depois governador de Minas Gerais. Ele está... até porque ele foi secretário executivo já do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, ele está desenhando para que nós possamos aprofundar e anunciar isso logo que achamos que está maduro, um novo desenho do Estado brasileiro, que é importante para o Estado funcionar. E achamos que 1/3 desses cargos, desses 22 a 23 mil cargos comissionados, são dispensáveis. Então, pelo menos 7 mil cargos. É alguma coisa em torno disso. Acho que pelo que o senhor está falando, Antônio Anastasia também já tem vaga no seu ministério, pelo jeito. Em torno de 1/3. Espero primeiro que ele tenha uma vaga no Senado, né? Para depois ele ir para o Ministério. E quais são senador, quais são os ministérios que o senhor vai cortar? Que ministérios que o senhor pretende extinguir, além da pesca, pelo jeito? O desenho está sendo feito, e na hora que eu tiver com isso maduro, vai ser apresentado. Eu dei alguns sinais claros, dizendo que nós vamos ter um grande Ministério da Infraestrutura, um super Ministério da Agricultura. Eu não acho que seja, Marcelo, razoável você pensar que no regime presidencialista, onde a única autoridade acima do ministro é o presidente da República, alguém possa administrar com um mínimo de eficiência com 39 ministérios. Não há como, é impossível. O que está acontecendo no governo hoje? Você tem determinados ministros que são chefes de outros ministros, né? Alguns ministros aí devem ver a presidente da República nos debates aí na televisão, quando ela aparece. Duvido que encontre ela no dia a dia, ou que preste contas a ela, porque é impossível, não é por falta de vontade da presidente, é humanamente impossível. Então nós vamos racionalizar o Estado. Não temos esse desenho pronto, vamos anunciá-lo quando ele estiver maduro. Senador, em 1983, o seu avô, Tancredo Neves, construiu uma pista de terra numa fazenda de um tio-avô do senhor. Essa pista foi construída ali em valores atualizados por R$500 mil, com dinheiro público.
20 anos depois, o seu governo em Minas voltou a investir dinheiro no terreno, fazendo uma pista de asfalto de 14 milhões de reais. O senhor diz que a questão legal está explicada, mas como é que fica a questão moral? Principalmente pelo fato de o senhor ter uma fazenda a 6 quilômetros do local e utilizar o aeroporto. Conrado, eu agradeço muito essa pergunta, né? Eu vi que esse foi um assunto que... O pessoal não precisava ter ficado bravo aqui na plateia. Que te interessou, né? Pessoalmente. Foi uma obra, como todas do meu governo, Conrado, estratégica para uma determinada região. A crítica vem muito da oposição, que é natural, e, obviamente, de quem não conhece a realidade do estado de Minas Gerais. Minas foi um estado planejado, Conrado. Minas tinha, quando eu assumi o governo, 229 cidades sem ligação asfáltica. Provavelmente deve ter familiares meus morando em algumas dessas cidades. Eu liguei as 225 que eram de responsabilidade, 224 de responsabilidade do Estado, as 5 que eram responsabilidade do governo federal ainda não foram ligadas. Existiam 450 cidades sem telefonia celular em Minas Gerais. Fiz uma grande PPP, a única no Brasil até hoje, e nós ligamos essas cidades à telefonia celular, porque isso é um instrumento fundamental de desenvolvimento da economia desses locais. Muito provavelmente, é possível que tenha familiares meus morando nessas 450 cidades. Fizemos o ProAero, um programa que saiu do papel, diferente daquele do atual presidente da República, que deveria também chamar a atenção sua ou de quem se interessa pela questão aeroportuária. Ela anunciou 800 aeroportos no Brasil, numa visita ao exterior. Nenhum saiu do papel ainda. Nós temos em Minas Gerais 92 aeroportos, que interligam as várias regiões do Estado. Esse aeroporto ele atende a uma comunidade que tem hoje mais de 150 pequenas e médias indústrias que exportam para outras partes do Brasil. E a grande diferença das minhas obras, das obras do meu governo, Conrado, pelas quais eu respondo integralmente, do ponto de vista legal e do ponto de vista moral, elas têm uma grande diferença com as obras desse governo. Foram acompanhadas e aprovadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, não foram questionadas pelo Tribunal de Contas. Está lá há vários anos pronta e vai atender, como já vem atendendo, uma importante região do Estado. Eu tenho que me sentir extremamente honrado e, depois de 30 anos de vida pública, receber ao final a insinuação de que eu fiz uma obra que beneficiou uma região, a região oeste do meu estado, uma obra que vai ser ainda, enfim, instrumento do crescimento, não apenas dessa região, como as outras serão de outras regiões do estado. Foi uma obra correta, planejada e que está lá para beneficiar toda essa região, a partir do momento em que a ANAC consiga homologar o campo. Já que o senhor falou do Ministério Público, quando o senhor for governador, o senhor nomeou para Procurador-Geral do Estado o segundo da lista escolhido pela categoria por 2 vezes. Se o senhor for presidente da República, o senhor vai fazer o mesmo na hora de escolher o Procurador-Geral da República? Escolheu o melhor. Candidato. Senador, lembrar um outro episódio do senhor. O senhor foi flagrado em uma blitz da Lei Seca quando, ali no Rio de Janeiro, o senhor já era senador, e dentro do que é permitido pela lei, o senhor se recusou a fazer o teste do bafômetro. Isso é permitido pela lei, que fique muito claro, antes que alguém conteste isso. Agora, o senhor se arrepende de ter feito isso? O senhor, se fosse parado novamente numa blitz, para o político dar o exemplo, o senhor faria o teste do bafômetro? Faria, com certeza. E vou lhe dizer com muita franqueza, eu sou um cidadão, sou um homem comum, eu não ando com motorista, com segurança. E nesse caso específico, faltou só outra informação, o que houve foi que a minha carteira de motorista, talvez porque eu não tivesse uma preocupação grande com isso, estava vencida há 30 dias. E só não fiz porque o senhor disse o seguinte, você não vai poder dirigir porque a sua carteira está vencida há 30 dias. E sugiro que todo mundo confira aí as carteiras, porque agora acho que demora 5 anos, a validade dela é muito maior. Mas foi um equívoco que eu assumi, que eu assumi na hora. Foi por estar com exatamente essa, vencido, porque não tinha como eu dirigir de volta. Aí peguei um carro e fui. Mas eu faria com toda tranquilidade. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Twitter. Tem algumas pessoas perguntando sobre questões de segurança pública. O senhor, inclusive, já disse que pretende criar um ministério, agregar a segurança pública ao Ministério da Justiça. Agora, o pessoal do Instituto Sou da Paz pergunta como financiar os projetos para segurança, dado que atualmente 37% da folha de pagamento é gasta com os servidores inativos. Quer dizer, existe algum dinheiro, só que existe um comprometimento muito forte desse dinheiro. O que o senhor pretende, até porque a segurança pública é uma responsabilidade direta dos estados, então como é que o governo federal vai entrar nisso? E eu aproveito para perguntar, o senhor cita muito a sua gestão em Minas Gerais. O senhor fez uma PPP para construir presídio público. O senhor vai fazer PPPs para ter presídios federais também? É necessário PPP para presídio federal, já que, a priori, a gente não tem problemas, como a gente vê nos estados, com os presídios federais?
Olha, em primeiro lugar, segurança pública é uma prioridade do nosso programa de governo, porque é uma prioridade para os brasileiros. Basta você andar para o Brasil e ver, eu falei isso rapidamente aqui, que a criminalidade, o aumento da criminalidade não é preocupação mais de determinadas regiões do Brasil. E o governo federal se omite, e se omite cada vez mais no enfrentamento dessa questão. E o governo federal repete aquilo que você disse aqui, segurança é responsabilidade dos estados, mas não é bem isso. O controle das nossas fronteiras é responsabilidade da União. A então candidata a presidente da República, atual presidente, prometeu há algum tempo atrás, que em 2010, que colocaria em funcionamento, em operação, 14 VANTs, aqueles veículos aéreos não tripulados, para ajudar no controle das nossas fronteiras. 2 apenas estão em funcionamento, mesmo assim, não como poderiam estar. Ela falava em fortalecer a Polícia Federal. Ela que dizia, a Polícia Federal tem esse ano, de 2014, o menor orçamento para investimentos desde o ano de 2009. Ela falava que segurança pública era relevante. Eu vou lhe dar 2 dados para dizer de onde vai sair o dinheiro. Apenas daquilo que foi aprovado no orçamento da União, no período do atual presidente da República, do Fundo Nacional de Segurança, menos de 40% foi executado. E olha que o que nós aprovamos no orçamento não é um dinheiro muito expressivo. Menos de 40% foi executado. Do fundo penitenciário, você vai se lembrar, Yuri, o atual ministro da Justiça disse, há algum tempo atrás, que as cadeias brasileiras, as penitenciárias brasileiras, pareciam masmorras medievais, né? Portanto, esse mesmo ministro executou, sabe quanto do fundo penitenciário, que é exatamente aquele que possibilita a melhoria dessas cadeias, porque o governo federal auxilia os estados na construção dos seus presídios. 10,5% executado. Cerca de 90% voltou para superávit ou para outros gastos, que ninguém sabe direito quais sejam. Então, eu tenho uma proposta, que não é de hoje, não é porque eu virei candidato, logo que vim do governo de Minas e percebendo que não havia essa parceria organizada do governo federal com os estados, porque o que é preciso fazer? É preciso que haja um plano nacional de segurança, que cada estado da federação saiba com o que vai contar cada mês, para que ele possa, com a sua responsabilidade constitucional, saber onde ele vai investir e fazer esse planejamento. Vai investir em aumento de efetivo, vai investir em inteligência, vai aumentar o número de viaturas. Isso não acontecia. Eu apresentei em 2011, logo que cheguei no Congresso, um projeto que proíbe o contingenciamento dos recursos da área de segurança. E quando eu falo em reduzir pela metade o número de ministérios, eu tenho acentuado. Vou transformar o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública e Justiça... E rapidamente, candidato, PPP. Mas esse é um tema, acho que merece mais, se você me permitir, mais 2 minutos, para não ficar apenas na nomenclatura de um ministério. Vamos criar o Ministério da Segurança Pública e transformarmos o da Justiça, Segurança Pública e Justiça, com a proibição do contingenciamento de recursos para a área, né, com um aumento gradual dos investimentos e do aumento de contingente da Polícia Federal e com uma profunda e rápida reforma do nosso Código Penal e do nosso Código de Processo Penal, que foram adiados por esse governo. E no caso das PPP do sistema prisional, é um sucesso em Minas Gerais, algo absolutamente inovador. Em todas as áreas, Yuri, onde o Estado não tiver solitariamente as condições de fazer os investimentos na velocidade da demanda, da necessidade, as parcerias com o setor privado são bem-vindas. Minas tem um exemplo a oferecer ao Brasil. São mais de 3 mil vagas já em funcionamento, feitas em parcerias com o setor privado, onde o poder público aluga as vagas, fica mais barato para nós e os presídios são minimamente dignos. A gente está com quase 45 minutos, já deu 45 minutos de entrevista, então eu vou pedir uma pergunta para cada um de nós aqui que estão no palco, para a gente fazer mais perguntas do público. Eu vou começar com a Irane Tereza. Senador, o senhor anunciou que nos 6 primeiros meses de governo colocaria em prática uma reforma tributária. Eu queria saber como se dará essa reforma, porque é uma proposta que vem sendo colocada e recolocada. Como é que será a sua reforma tributária? Irane, na verdade, o que eu tenho dito e quero aqui reiterar, até porque eu sou muito racional e não assumo compromissos além daqueles que posso cumprir, porque estou convencido que vou vencer as eleições e serei cobrado por cada um deles. O que eu tenho dito é que nós, logo nos primeiros dias de governo, enviaremos ao Congresso Nacional uma proposta de simplificação do sistema tributário. A simplificação é absolutamente necessário para que nós caminhemos para o imposto de valor agregado. Esse é o primeiro passo
para que nós, a médio prazo, no momento em que conseguimos encaixar o crescimento dos gastos correntes, aos quais me referi aqui, dentro do crescimento da própria economia, porque essa conta jamais vai fechar se nós não permitirmos que a economia cresça um pouco mais do que crescem as despesas do Estado. Nós tivemos nos primeiros 4 meses desse governo, desse ano, aliás, desse governo é muito pior o número, mas desse ano, um aumento de 15% dos gastos correntes do governo, um aumento de 7% das receitas. Enquanto não houver isso, não haverá um espaço fiscal para diminuição da carga, que é o objetivo final. Então, o meu compromisso é com o processo de simplificação do sistema tributário. As empresas brasileiras, no seu conjunto, gastam hoje mais de 40 bilhões de reais anualmente, apenas para, não é com pagamento dos tributos, é para manter a máquina pagadora funcionando. Esse é o primeiro passo que nós daremos para que enfim, no prazo médio, possamos discutir aí sim uma reforma tributária mais profunda. E corte de despesas? Nós vamos qualificar as despesas. Não estamos falando em cortar programas sociais, estamos falando em fazer o Brasil voltar a crescer, mas despesas supérfluas serão cortadas sim. Olha, se você pegar o orçamento do ano passado, tirando os ministérios da área social, tá, aqueles que conduzem os programas de transferência de renda, nós tivemos um crescimento no custeio do conjunto dos outros ministérios em torno de 30 bilhões de reais. Dá para diminuir isso? Claro que dá, com racionalidade. Por isso é que nós vamos colocar a racionalidade que não existe hoje na máquina pública a serviço do cidadão, porque quem se beneficia com isso é o cidadão, que vai ter mais dinheiro para o atendimento das suas demandas. Senhores, quem vai agora? Vamos lá. O senhor já se disse contrário à descriminalização da maconha. O Fernando Henrique está errado ao defender essa causa? Olha, eu tenho enorme respeito por ele, mas não tenho concordância com todos os temas. Fernando Henrique é uma figura que está em condições de debater e defender o que quiser, mas nessa proposta especificamente eu sou contrário, não acho que o Brasil tenha que ser a cobaia por essa experiência que não vi exitosa ou com resultados que me convencessem em nenhuma parte do mundo. Posso ir antes de você, Marcelo? Que eu vou, de fato, essa questão sobre legalização de maconha era uma das que estava mais perguntados aqui pelos usuários do Twitter e pelo público nas redes sociais. Também muita gente, usuário, bom, de certa forma, alguns são, nem todos. Enfim, agora a questão é a seguinte, candidato, todas essas bandeiras, como legalização ou não das drogas, legalização ou não do aborto, redução da maioridade penal ou não, acabam caindo num discurso de esquerda e direita. Dessa forma, o senhor está se colocando como um candidato de direita na atual discussão, entre os atuais candidatos? Em que espectro ideológico que o senhor coloca no elenco de candidatos que temos para a presidência? Ô Yuri, essa história de esquerda e direita é muito antiga, né? Porque acho que está tem muita gente que acredita nela, não? Ultrapassado. Eu disse outro dia, vou repetir um exemplo para você aqui. Você tem um governo que universalizou o acesso das crianças na escola, dos alunos na escola, por um lado, independente de quem seja. Um outro que permitiu que durante 8 anos o sistema financeiro tivesse os maiores lucros da sua história. Qual que é o de esquerda e qual que é de direita? O primeiro é do Fernando Henrique, o segundo é do Lula. Pode escolher. Vai dar avaliação de cada um. Claro. É só para te dizer que essa é muito simplista essa discussão. Eu defendo as minhas convicções. Yuri, eu sou um homem do meu tempo, não quer dizer que todas as minhas sejam certas, mas são aquelas nas quais eu acredito. Eu, por exemplo, defendo, não sei nem se isso eleitoralmente é positivo ou não, uma proposta do senador Aloysio Nunes, que está aqui conosco, no que diz respeito à possibilidade de, ouvido o Ministério Público da Criança e do Adolescente e o juiz autorizando, um adolescente de 16, 17 anos que tenha cometido um crime extremamente grave, o reincidente, né, aqueles champinhas aí que nós já vimos aqui em São Paulo da vida, ele possa cumprir uma pena que vai além dos 3 anos hoje estabelecido para os adolescentes. Eu tenho um projeto, Yuri, no Congresso Nacional também há muito tempo, que o PT não deixou votar, até porque não deixa mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, que chega a duplicar, ou até mais um pouco, quase a triplicar a pena de criminosos que utilizam jovens, menores de idade, para o cometimento de crimes. Porque isso virou uma certa indústria. O sujeito vai assaltar uma farmácia, uma padaria, aí mata alguém, não sei nem se estava previsto, mas mata alguém. Quem assume o crime mais grave é o menor de idade, que fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo na casa de correição. Então, nós temos que ser mais proativos nessa questão, ao invés de defender apenas tese. Eu defendo, por exemplo, o apoio a esse projeto do senador Aloysio. Quanto aos outros temas, já me manifestei pela legislação atual.
Senador, eu queria saber a sua posição sobre como o seu governo, eventual governo, trataria o Mercosul. Hoje, até a Argentina parece já estar desistindo, que as parcerias dela já são maiores com a Ásia. Queria saber se o senhor defende que o Brasil mude seu foco ou se ele continua investindo na parceria com o Mercosul. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, na verdade, nós ficamos amarrados ao longo desses 12 anos a aquilo que era o interesse específico de alguns vizinhos do Mercosul. Eu, na verdade, acho que a União Aduaneira, que hoje nos vincula ao Mercosul, deveria evoluir por uma área de livre comércio. O Brasil tem que ter condições de fazer uma interlocução pragmática e acordos comerciais com outras regiões do mundo, com outros países, mas também com outras regiões do mundo, e nós ficamos amarrados a esse alinhamento ideológico da nossa política externa. Isso significou o que de positivo para o Brasil, do ponto de vista de aumento de mercados para produtos nossos, ou mesmo da inclusão das nossas empresas nas cadeias globais? Absolutamente nada. Nós celebramos 3 acordos bilaterais durante esses 12 anos, com Egito, Palestina e Israel. Eu tive uma reunião algumas semanas atrás com o ministro Durão Barroso da União Europeia, e ele me retratava algo que eu tenho buscado transmitir aos brasileiros para ilustrar aquilo que eu sempre digo, né, que é o ativo mais valioso da política, é o tempo, porque o tempo perdido vai embora, você não volta mais. Diz a ele que a União Europeia, numa ampla negociação interna, conseguiu criar uma cota, ampliar uma cota, inclusive na negociação dura com a França, que é quem mais subsidia produtos do agronegócio, para que houvesse um acordo com o Mercosul, e dentro desse acordo nós pudéssemos quase que dobrar a nossa exportação de produtos vindos do agronegócio para a União Europeia. Demoramos muito, era para 13, depois passou para 2014, agora ficou para o ano que vem. O que aconteceu? Nesse tempo, o Canadá avançou e consolidou um acordo com a União Europeia, os Estados Unidos estão negociando o acordo transatlântico, essa cota simplesmente não existe mais e não vai existir tão cedo. Então, a incapacidade do governo de ter uma política externa, pragmática, em favor do crescimento da nossa economia, que, por consequência, gera empregos e renda no Brasil, trouxe para nós um enorme prejuízo. Senador, ainda dá tempo de mais uma pergunta, ainda sobre política externa. No ano passado teve todo aquele episódio de espionagem do governo americano, as revelações do Edward Snowden, publicadas pelo jornalista Glenn Greenwald. O senhor teria cancelado a visita de Estado que a presidente Dilma faria aos Estados Unidos? O senhor acha que ela tomou a decisão correta? Olha, Yuri, é simples eu falar que sim ou que não aqui. Eu não estava sentindo. Eu acho que naquele momento ela manifestou uma indignação dos brasileiros, da sociedade brasileira como um todo. Se o gesto mais adequado era o cancelamento ou não da viagem, não sei se é adequado, se é correto eu aqui dizer. Mas ela demonstrou corretamente a indignação de todos nós brasileiros e de outras partes do mundo com essa hegemonia absoluta que os Estados Unidos buscam ter em determinadas regiões do ponto de vista das informações. Eu não acho, Yuri, eu tenho uma formação meio tancrediana, eu não acho que alguém, só porque está no outro campo político... Meio só? Meio, gostaria de ser total, não consegui ainda, por mais que eu me esforce, não cheguei no total ainda. Mas eu não acho que alguém, só por estar no outro campo político, só tenha defeitos. E tampouco acho que alguém, só porque é meu aliado, está me apoiando, só tenha virtudes. Eu acho que o governo do PT teve acertos. Teve 2 principais no governo Lula, que foi no momento em que esquece a sua pregação eleitoral e mantém os pilares macroeconômicos, que conduziram a economia até aqui intocados, e no momento que abandona o seu programa social, que era o Fome Zero, e unifica e amplia os programas de transferência de renda vindo do nosso governo. E fez muito bem. Eu vou até além, nós é que devíamos ter feito isso lá atrás. Nós devíamos ter unificado esses programas, mas o governo do Lula teve essa virtude. Viu que os programas eram adequados, por mais que eles criticassem, como uma esmola também, tem uma gravação dele dizendo isso, mas enfim, vejo nisso virtude. A grande questão, eu estou vendo que está encerrando o tempo, é que nós vamos ter que fazer uma opção, Yuri. Esse modelo que está aí esgotou-se. Ele não tem mais capacidade de levar o Brasil ao crescimento, ao emprego de qualidade, à qualificação da nossa gente, à melhoria da saúde e da segurança pública. O PT abdicou de um projeto transformador de país para se contentar em ter única e exclusivamente um projeto de poder. E as alternativas estão aí. O sentimento de mudança é claro. E acho que essa mudança virá. Temos que respeitar, como eu respeito as outras candidaturas, mas eu não conheço com clareza qual o caminho que elas apresentam ao Brasil. O que eu represento é um caminho de uma transição segura para um regime fiscal e uma política social que vai permitir ao Brasil reencontrar-se com seu destino e com as suas esperanças. Candidato senador Aécio Neves, agradeço bastante.
a participação aqui. Agradeço aos colegas jornalistas, Marcela de Moraes, diretora da sucursal de Brasília do Estadão, Corrado Corsaletti, editor de política, Irani Tereza, editora da Agência Estado de Economia. Agradeço o público que esteve presente, quem participou conosco pelas redes sociais. Na sexta-feira é a vez da participação da presidente Dilma Rousseff na série Entrevistas Estadão. E na terça-feira, dia 2 de setembro, é a vez de Marina Silva. Marina Silva aqui no auditório. As inscrições para o público já estão abertas.